Queridos alunos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui nós vamos ver sobre os animais. Os cientistas que estudam os animais são os zoólogos. E eles dividiram os animais em dois grandes grupos, que é o grupo dos vertebrados e o dos invertebrados. A principal diferença entre eles é que os vertebrados, como o peixe, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, apresentam coluna vertebral e o crânio. Todos os vertebrados têm coluna vertebral e crânio para proteger o sistema nervoso. Os invertebrados não têm coluna vertebral e eles apresentam uma capinha protegendo o corpo, que é chamado de exoesqueleto. É um esqueleto externo. Então, quando os invertebrados vão crescer, eles precisam sair do exoesqueleto, precisam mudar de roupa. Aqui nós temos um gafanhoto saindo do exoesqueleto para crescer, uma cigarra também saindo do exoesqueleto e, por último aqui, uma aranha. Vamos começar então com o grupo dos invertebrados, que é um grupo bem variado. O primeiro deles são os artrópodes, representados aí pelos insetos, que têm 3 pares de pernas e um par de antenas. Os aracnídeos, como as aranhas, que têm 4 pares de pernas e não têm antenas. Os crustáceos, que têm 5 pares de pernas e têm 2 pares de antenas. Os quilópodes, que têm 1 par de pernas por segmento e tem muitas pernas e 1 par de antenas. E os diplópodes, que têm, então, 2 pares de pernas por segmento e tem muitas pernas nesse bichinho aqui. Começamos então aqui pelos invertebrados, artrópodes, insetos. Todos os insetos apresentam aí, o corpo dividido em 3 partes, que é a cabeça, o tórax e o abdômen. Olha aqui esse besouro, a gente tem a cabeça, o tórax e o abdômen, tem 3 pares de pernas e 1 par de antenas. A maioria dos insetos voam e são ovíparos. Um outro grupo de invertebrados artrópodes são os aracnídeos. Como eu já disse, eles apresentam aí o corpo com 4 pares de pernas, não tem antenas, e a cabeça fundida com o tórax, que é o cefalotórax, e mais o abdômen. Então só tem 2 partes do corpo. Representados aí por quem? Pelas aranhas, os carrapatos, escorpiões, os ácaros. São animais terrestres e que também põem ovos. Outro grupo de invertebrados artrópodes são os crustáceos. Quem é que faz parte desse grupo? As lagostas, os camarões, aqui os caranguejos, o tatuzinho de jardim, o siri, as cracas. Esses animais, a maioria deles vive na água doce ou salgada, e o tatuzinho de jardim é o único que é terrestre aí, né? Mas eles têm então, o corpo formado, que nem as aranhas, por uma cabeça fundida com o tórax e o abdômen. E tem 1, 2, 3, 4, 5 pares de pernas e 2 pares de antenas. E também são ovíparos. O outro grupo de invertebrados artrópodes são os quilópodes, representado pelas lacraias, que são animais que têm um corpo longo, cheio de segmentos. Em cada segmento ela apresenta 1 par de pernas. E ele também tem 1 par de antenas. Esses animais são ovíparos, carnívoros e também tem veneno. Geralmente terrestre, né?
O último grupo dos artrópodes, dos invertebrados artrópodes, são os diplópodes. Eles são assim chamados porque em cada partezinha do corpo, cada segmento, eles têm 2 pares de pernas. São que nem as lacraias, têm um corpo comprido, só que eles têm um corpo comprido mais cilíndrico. Eles se alimentam de vegetais, são herbívoros e também são ovíparos. São animais mansinhos, dá para pegar na mão, não tem venenos. E um outro grupo de invertebrados, além dos artrópodes, são os anelídeos. Quais são os animais que fazem parte desse grupo? As minhocas terrestres, as minhocas da praia ou do mar, as sanguessugas também fazem parte desse grupo. São animais que têm um corpo cilíndrico, longo e formado por anéis. Vários anéis. A respiração é pela pele, portanto a respiração é cutânea. A minhoca da terra é muito importante para ajudar na agricultura, porque ela come resto de vegetais e faz túneis na terra, no solo, ajudando aí a entrada de água no solo, de oxigênio, e ajuda também a fertilizar o solo. Também são animais ovíparos. Um outro grupo de invertebrados são os moluscos. Esses animais têm um corpo mole e alguns deles têm o corpo protegido por uma concha, como os caracóis, os caramujos, as ostras, os mariscos, os maçambiques. Outros são desprovidos de concha, como o polvo, a lesma, a lula. São animais ovíparos também. Alguns podem ser terrestres, mas a maioria vive na água doce ou, preferencialmente, salgada. O último grupo aqui dos invertebrados são os equinodermos. Esses animais, eles têm um esqueleto interno, mas é diferente dos vertebrados. É cheio de espinhos, tornando aí o corpo deles com uma forma de um corpo espinhudo, né? Cheio de espinhos, como o ouriço do mar, como a bolacha da praia, que tem uns espinhos bem pequenos, algumas estrelas do mar também têm. Então esses animais têm uma capacidade muito grande de regeneração, são basicamente aquáticos, todos vivem geralmente em água salgada, e são ovíparos também. A maioria é carnívoro. Agora vamos para o grupo dos vertebrados. O primeiro grupo dos vertebrados são os peixes. Esses animais apresentam, então, o corpo formado por escamas, é um corpo liso, e são ovíparos. A respiração é branquial. Por quê? Porque vivem na água doce ou na água salgada. O segundo grupo dos vertebrados são os anfíbios. Eles começam a vida na água e, quando ficam adultos, passam a viver na terra ou em lugares úmidos, de preferência, porque a pele deles geralmente é uma pele fina, né? Eles respiram, quando são jovens, larvas, dentro d'água, respiram por brânquias. E quando vivem na terra, respiram pela pele, a respiração então é cutânea, ou através dos pulmões. Nós temos aqui como exemplo dos anfíbios as pererecas, rã, os sapos, as salamandras e as cobras cegas também. E são animais ovíparos. Um outro grupo é o grupo dos répteis. Esses animais possuem o corpo coberto também por carapaças, escamas, ou até mesmo uma estrutura como uma placas córneas, que a gente chama, que está aí no jacaré, nas tartarugas. E aí, quem são os animais que fazem parte dos répteis?
São as cobras, são os lagartos, são os camaleões, crocodilo, jacaré, tartaruga. Esses animais, como a maioria deles vivem fora d'água, mesmo os que vivem na água, eles respiram por pulmões. E são ovíparos também. Agora vem as aves. Então, esse é um grupo dos vertebrados que apresentam penas. E as penas ajudam a controlar a temperatura, especialmente contra o frio, e também contribuem para que eles possam voar. As aves também apresentam bicos, são ovíparas e respiram por pulmões. E agora, o último grupo dos vertebrados são os mamíferos. Quais são os animais que fazem parte desse grupo? Os morcegos, que são os únicos que voam. Que mais? Baleia, tamanduá, tigres, macacos, elefantes, cangurus, porcos, os bois, as onças, os golfinhos, ursos, gato, cachorro, até o ornitorrinco também faz parte, e o ser humano, que também é um mamífero. Esses animais são, a maioria deles tem pelos cobrindo o corpo e são vivíparos, porque os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe. E eles se alimentam de leite quando são pequenos. Então, assim que nasce, passam boa parte da vida tomando leite quando pequenos, e aí depois passam a comer outras coisas, né? Podem ser carnívoros, podem ser herbívoros. Portanto, os mamíferos são animais onívoros. E aqui nós temos um mamífero que põe ovo, que é o ornitorrinco. Mas a maioria dos animais, então, são vivíparos e onívoros. E respiram através dos pulmões. É isso aí, minha gente. Esse era o material que nós tínhamos para vocês. Espero que aproveitem. Grande abraço. Tchau, tchau.